Eu cheguei na igreja muito jovem, foi na cidade de Jundiaí. Na verdade, eu morava em Itatiba e lá não tinha igreja universal na época. Então, como é próxima à cidade, nós frequentávamos Jundiaí. No ano de 1990, foi aonde eu me batizei. E lá na igreja de Jundiaí, que eu comecei no grupo jovem, depois na evangelização, me tornei obreiro. E de Jundiaí eu fui morar em Bragança Paulista. Continuei de obreiro em Bragança Paulista. Depois de um tempo eu fui, naquela época era evangelista, não era nem auxiliar de pastor. Fui levantado evangelista e a sede regional era Campinas. Lá em Campinas, então, começou o ministério no ano de 1992. Uma grande dificuldade que eu tive, posso dizer assim, uma das maiores provas que eu enfrentei na obra nessa época de solteiro, foi quando eu estava já de auxiliar de pastor numa igreja Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, e eu tive a notícia da morte dos meus pais. Os dois faleceram num acidente e tinha ficado apenas o meu irmão. Então, às vezes que eu ia visitar o meu irmão, ele estava lá sozinho, ele estava lá deprimido, e ele dizia assim: você não vai voltar não, você não vai me dar apoio nessa hora, nesse momento difícil. E foi nesse momento que eu me apoiei no chamado. Eu me apoiei no chamado que eu tinha para servir, para obedecer a Deus. Na obra, você já era sozinho. Todos os pastores solteiros que fazem a obra, ele deixa tudo, ele deixa pai, mãe, ele deixa o estudo, ele deixa a vida para servir no altar. Foi o que eu fiz. Mas eu não apenas deixei a família, deixei os estudos para servir a Deus, como a perda dos meus pais se tornou ainda muito mais difícil. E forçado por uma situação, em ver o meu irmão naquela situação, sozinho, sem ninguém, via o sofrimento estampado no rosto dele, mas nós permanecemos firmes e seguimos em frente. E o Espírito Santo foi fazendo a obra, tanto na nossa vida, como na vida do meu irmão também. Aí mais tarde, nós fomos trabalhar em Ribeirão Preto e foi aonde eu conheci essa beleza aqui. Mas eu cheguei na igreja no ano de 91, lá na igrejinha de São Vicente, uma igrejinha pequena, mas onde o poder de Deus se manifestava. E a primeira sensação quando você chega na igreja, pelo menos para mim, foi de acolhimento, né? A gente se sente acolhida, a gente se sente querida. Fora tudo que acontece com a gente, essa sensação que não é uma sensação, realmente as pessoas nos abraçam. Então, enquanto fora a gente está por aí andando sozinha, onde existe competições, onde existe cada um por si, quando você chega na igreja é tudo diferente, é o contrário do que você está acostumado. E isso foi a primeira coisa que chamou a minha atenção. Você não chega e já conhece o Senhor Jesus, pelo menos eu não conheci no primeiro dia. Eu ouvi falar no primeiro dia, mas eu conheci o amor dele através dos servos dele que estavam ali. E aí não tem como você abrir mão disso, é algo precioso demais. Se um homem, se uma mulher pode te dar isso, imagine aquele a quem eles servem, né? Então imagine o que Deus tinha preparado para mim. E foi por aí. Foi isso que eu pensei. Eu cheguei na igreja jovem, eu tinha sonhos, muitos sonhos de estudo, de carreira, de uma vida que eu imaginava que seria bem sucedida profissionalmente. E eu conquistei. Eu entrei na faculdade, eu entrei na USP de Ribeirão Preto, na faculdade de odontologia, o que realmente
foi pela mão de Deus. Deus me deu isso. Uma menina que estudava em colégio público, entrar numa universidade dessas não é qualquer coisa. E eu, desde o primeiro momento, reconheci a mão de Deus ali. Mas, com o passar do tempo, aquilo se tornou nada para mim. Todo o brilho que eu via numa vida lá fora bem-sucedida se apagou. Porque a única coisa que chamava a minha atenção era a obra de Deus. Então, como nós chegamos muito jovens na igreja, tudo que nós sabemos, nós aprendemos na igreja. Então, na pessoa do Bispo Macedo, nós, acima de tudo, o Espírito Santo, nós aprendemos a ter disciplina, nós aprendemos a ter educação, a tratar as pessoas, nós aprendemos a respeito da fé, que é o principal, o mais importante. Então nós podemos dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus, nesses 40 anos que ela completa, desde o primeiro dia que nós chegamos até hoje, ela tem sido, pelo menos para mim, que não tenho pai nem mãe físicos, ela tem sido a minha mãe, ela tem sido o meu pai. A igreja me acolheu, a igreja me ensinou muitas coisas que hoje eu sei, graças a Deus e graças à Igreja Universal do Reino de Deus. As pessoas costumam dizer que a igreja é a faculdade da fé. Eu digo mais do que isso, a igreja é uma família. A força da Igreja Universal do Reino de Deus está na sua união em um só espírito, em uma só fé. É a nossa casa, né? Bom, você que nos assiste e está enfrentando um momento difícil na sua vida, porque, como nós falamos desde o início, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos problemas, nós sofremos perdas, mas não há uma luta que nós tivéssemos enfrentados ou enfrentamos na obra que não traga coisas boas para a nossa vida. O momento difícil, a pessoa ela fica um tanto quanto perdida. O objetivo das lutas e dificuldades é para fazer a pessoa se preparar ou preparar a pessoa para coisas maiores, novas e maiores. Então, a mensagem que eu deixo para você que está enfrentando uma situação que você não gostaria, você está vendo o que não gostaria de ver, você está ouvindo o que não gostaria de ouvir, se apegue à palavra, porque todas as lutas e dificuldades, pelo menos que eu enfrentei na obra de Deus, eu me apeguei à palavra. Foi a palavra que sustentou, foi a palavra que fortaleceu, foi a palavra que fez com que nós nos mantivéssemos firmes. Deus abençoe a todos.